Eu acho que hoje assistimos àquele que é, em democracia, um dos momentos mais constrangedores e caricatos a que se poderia ter existido e que é muito simples e acho que ficou claro para o país todo. O Primeiro-Ministro não querendo escrutínio de coisas que têm que ser escrutinadas e escrutináveis, decide atirar o país para uma crise política. É evidente que no sábado, quando o Primeiro-Ministro disse que poderia colocar ao Parlamento a questão da confiança, sabia já que o Parlamento não tinha nele a confiança, precisamente por fugir de responder a questões que o país inteiro exige resposta e que Luís Montenegro se escusou sistematicamente a responder. Aliás, hoje mesmo voltámos a ter, por parte de todas as bancadas, à exceção das bancadas que suportam o Governo, questões fundamentais e decisivas a que o Primeiro-Ministro tinha que responder e que, mais uma vez, optou por não responder. Eu recordo-me de como é que foram pagas casas a pronto, com dinheiro a pronto. Isto foi questionado por todos os grupos parlamentares, sem nenhuma resposta do Primeiro-Ministro, sobre as avanças, sobre o património, sobre a questão fiscal. Foi colocado o país perante o cenário evidente, a que o Primeiro-Ministro não quer dar essas respostas. É evidente que o Primeiro-Ministro e o PSD podem dizer, mas sempre vai haver comissão de inquérito, só mostra que nós não temos medo. O Governo sabia bem, aliás, o Sr. Ministro das Finanças disse-o, quando houve uma moção de censura, esta do PCP, que o Governo já não ia apresentar nenhuma moção de confiança. O Governo fez uma moção de confiança porque teve medo e fugiu ao escrutínio. E infelizmente, eu não saio desta moção de censura e desta discussão, conforme tive a oportunidade de dizer, com uma ideia muito diferente de Luís Montenegro e de José Sócrates. Não é por acaso que vários deputados, inclusive do grupo parlamentar do Chega, levantaram esta questão, mas isto hoje é uma questão da integridade do Primeiro-Ministro. Há dúvidas sérias e fundadas de que o Primeiro-Ministro seja uma pessoa íntegra ou pelo menos transparente. Há dúvidas sérias e fundadas sobre se o interesse público foi salvaguardado ou se foi o interesse privado que ficou salvaguardado. Há dúvidas, e dúvidas não explicadas, da origem dos rendimentos do Primeiro-Ministro. E isso é muito grave de acontecer em democracia sem que seja prestado um esclarecimento. E mais uma vez hoje, para terminar, o Governo tinha ainda a oportunidade de fazer esse esclarecimento, nomeadamente através do próprio Primeiro-Ministro, que optou, como na sua declaração de sábado, por não o fazer. O país não tem nem deseja uma crise política. Era evidente para todos, pelo menos para quem acompanhasse a situação mais de perto, de que esta situação era insustentável para um Primeiro-Ministro. Era evidente para todos que o Governo tentaria uma fuga para a frente para se eximir das suas responsabilidades. E o que aconteceu é que o Governo, entre ter que dar explicações e atirar o país para uma crise política, preferiu atirar o país para uma crise política. O que aconteceu foi que Luís Montenegro, entre segurar o seu lugar ou deixar o país avançar e este episódio acabar, preferiu segurar o seu lugar, agarrar-se ao poder, agarrar ao lugar e atirar os partidos que o sustentam para uma campanha eleitoral, atirar todos os partidos para eleições e, pior, atirar o país inteiro para eleições com um único motivo, o de não querer ser escrutinado, o de não querer ter que responder à oposição e aos jornalistas. E isto é talvez por isso a crise política mais caricata dos últimos tempos em Portugal, que o próprio PSD e o Primeiro-Ministro são responsáveis únicos. Nós nestas condições em que estamos, de um Primeiro-Ministro que, apesar de toda a gritaria do PSD, se furta a responder a questões sobre quando era Primeiro-Ministro já, entre a confusão da sua vida empresarial e pública, nós não temos nenhumas condições de dar um voto de confiança a um Primeiro-Ministro que foge ao escrutínio. Honestamente, seria como dar a José Sócrates um voto de confiança. E acho que a democracia portuguesa já cometeu uma vez um erro, não vai cometer a segunda vez o segundo erro. A outra questão, já lá vou, a outra questão é a questão de se o Presidente da República pode ter outra solução que não a solução de marcação de eleições face ao chumbo previsível da moção de confiança. Em teoria, a nossa Constituição permite-o. Mas face ao que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito nos últimos tempos, eu vejo difícil que Marcelo Rebelo de Sousa possa, por exemplo, não ter aceito a sugestão do PS de nomear Mário Centeno Primeiro-Ministro quando António Costa saiu e agora aceitar a nomeação de uma figura, seja ela Pedro Duarte, Leonor Beleza, Leitão Amar, outro qualquer. E, portanto, eu não vejo que Marcelo Rebelo de Sousa tenha outra opção, senão chamar o país e o povo a essa clarificação. Acresce isto
que o próprio PSD, pelo menos o seu líder, não parece compreender a gravidade da situação e quer manter-se em funções a todo custo. E isto cria para o Presidente da República, naturalmente, uma dificuldade agravada. Respondendo diretamente à questão, sim, perante estas condições e perante estas circunstâncias absolutamente graves sobre a integridade do Primeiro-Ministro, o Chega votará contra a moção de confiança. Compreendo a questão, mas é um assunto que deixaremos para outra altura, tenho que reunir os órgãos do partido primeiro sobre isso. Não é para não responder, eu tenho mesmo que reunir os órgãos do partido sobre a candidatura presidencial. Falaremos sobre isso noutra altura. Como compreendem, este é um cenário muito diferente daquele que tínhamos ontem e daquele que tínhamos há uma semana atrás. É uma questão que eu não vou eximir-me Exato, por isso mesmo estou a dizer, não tenho uma resposta para vos dar agora sobre isto, tenho que refletir, tenho que pôr à consideração do partido esta mesma questão, porque evidentemente uma coisa é ver uma candidatura, uma eleição presidencial em janeiro, outra é o país ser precipitado para eleições legislativas no momento em que eu sou o líder do próprio partido. Isso naturalmente vai levantar questões que a seu tempo, sem nenhum problema e sem nada escondido, ao contrário do que tem feito o Primeiro-Ministro, eu darei conhecimento de imediato.